2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos perdoe qualquer pecado neste momento. E em nome de Jesus, fale conosco. Pedimos que na sua bondade, na sua graça, o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, Senhor, desta manhã, nos abrindo, Senhor, a compreensão do que o Senhor revelou nas Escrituras, Senhor, e aplicando a nossa alma, em nome de Jesus, para o nosso bem eterno, para a sua glória tão bendita em Cristo. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, hoje, semana passada, eu concluí o estudo da noite. Nós estamos na série sobre a importância da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Agora, nesse mês de janeiro. Fevereiro, vamos retornar aos estudos normais. Nós tiramos esse janeiro para falarmos sobre este assunto tão importante, a importância da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. E eu encerrei o último estudo do domingo passado à noite, dizendo para vocês que hoje nós vamos falar, agora de manhã, a respeito do que os inimigos da Bíblia, eles dizem sobre aquelas perguntas essenciais que eu abordei com vocês nos últimos estudos. Então, as perguntas essenciais são quais? Quais são elas? Eu e você, nós somos um acidente ou nós fomos criados? Qual o sentido da vida? Esse mundo todo, ele foi criado ou ele é um acidente? Esse universo, existe um sentido para o mundo? Existe um sentido para a minha vida? A outra pergunta: por que existe o mal no mundo? Eu percebo que existe o mal no mundo, eu percebo que existe a violência, a maldade, a guerra, as doenças, o mundo não tem só a chuvinha leve, mas tem as tempestades, não tem só as brisas, mas tem os furacões. Eu percebo que no meu coração existe uma espécie de buraco na minha alma, e nenhum homem consegue satisfazer este vazio, nem com as maiores riquezas, nem com todos os prazeres do mundo. Eles são sempre infelizes. O que de mal acontece no mundo? Por que existe o mal no mundo? Essa é uma outra pergunta. Uma outra pergunta é: o que vem depois da morte? Por que eu morro e o que vem depois da morte? E uma outra pergunta: existe salvação? Existe solução? Existe esperança para nós? Ou nós somos uma espécie de indivíduos pequeninos, insignificantes, num planetinha também pequeno e insignificante diante desse universo imenso, viajando em torno de uma bola de fogo que é o Sol? É só isso e nós vamos morrer e nada tem sentido? Qual é o sentido? E existe salvação? Existe esperança? Ou é só morrer mesmo, viver, comer, beber e aproveitar a vida da melhor forma possível e nada, não existe nada, não existe esperança, depois é só morrer mesmo? Quais são essas são, melhor dizendo, as grandes questões que estão no coração de todo homem. E eu disse para vocês, meus irmãos, que a Sagrada Escritura, ela responde a essas questões. Ela mostra para nós realmente a verdade sobre essas grandes questões da vida. Como o apóstolo Paulo diz aqui, ela é um livro especial, ela é inspirada por Deus, ela é soprada pelo Espírito Santo, ela foi dada a certos homens que a escreveram, e ela é proveitosa, como Paulo diz aqui.
Ela é aquele livro que nos torna sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ela é aquele livro também que, depois de nós estarmos salvos, ela nos leva às boas obras, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ela é um livro único, porque é diferente de todos os livros. É um livro que vem de Deus e é um livro que mostra o caminho da salvação, unicamente ela, e um caminho de santidade, de temor, de amor a Deus, de vida verdadeira, de salvação genuína. Então, meus irmãos, este é o livro que responde essas questões, por isso que ela é tão importante. E ela responde essas questões, como nós vimos, porque ela conta uma história da salvação. Ela mostra para nós aquela história que tem os seus grandes pontos, como eu falei para vocês: criação, queda, redenção e consumação. Lembra? Nós temos falado. Ela diz que Deus criou o mundo. Quem criou o mundo? Deus. Deus criou o mundo bom, Deus criou um homem bom, mas esse homem caiu e trouxe para si, para toda a raça e para toda a criação de Deus, a morte, a destruição. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, se tornou homem como nós, e ele foi prometido por todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, quando o Senhor Deus ele promete que ele iria trazer um descendente que iria pisar na cabeça da serpente. Então o Antigo Testamento é promessa de Deus, que através das alianças, os irmãos também devem estar lembrados que nós já estudamos aqui, alianças com Abraão, primeiro lá, na verdade, com o próprio Adão, foi o pacto de obra, mas que ele quebrou. Mas depois, tendo o homem caído, Deus faz uma aliança com Noé, no dilúvio, depois do dilúvio, que ele não iria mais destruir o mundo, com Abraão, prometendo um povo e um território para ele, e ali tinha aspectos espirituais e materiais, com Moisés, no Sinai, com o povo de Israel através de Moisés, dando os 10 mandamentos e estabelecendo um culto ali, um tabernáculo, sacerdotes, sacrifícios, e com Davi, mostrando que Davi teria um descendente que reinaria para sempre. Todas essas alianças antigas, elas estavam apontando para a vinda de Jesus, aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que, porque ele vinha, não tinha mais que ter um dilúvio, o mundo teria que ser preservado pela graça de Deus, aquele que seria o descendente de Abraão, que através dessa descendência ele abençoaria todas as nações da terra, aquele que cumpriria perfeitamente os 10 mandamentos, como nenhum homem cumpriu, e morreria pelo seu povo, sendo tipificado naqueles sacerdócio e naqueles sacrifícios de sangue. Ele seria o nosso sacerdote, ele seria o próprio sacrifício, mas aquele também que seria rei, sendo descendente de Davi. Então esse Cristo, irmãos, ele vem para a nossa salvação, e o Novo Testamento conta a vinda dele, é a nova aliança, e ele então morreria e morreu por nossos pecados, e ele em breve voltará, é o que conta o livro de Apocalipse, para trazer a consumação. Então a Bíblia responde isso: eu fui criado para Deus, eu fui criado para a sua glória, eu fui criado para expressar a sua imagem, eu fui criado para viver a sua vontade, e a vontade dele Jesus expressou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu fui criado para amar, só que o homem pecou, o homem não ama, o homem odeia Deus, o homem odeia o seu próximo, e por causa disso ele atrai sobre si a justa ira de um Deus que é amor e santo. Mas esse Deus que é amor e santo resolveu salvar um homem e fez isso de maneira justa, colocando os pecados do homem sobre o seu próprio filho. Então a Bíblia diz: existe esperança, a esperança é Jesus. E o que vem depois da morte? Vem depois da morte, em que ou aqueles que estão em Cristo irão para a glória eterna e um dia vão ressuscitar na vinda de Cristo, e aqueles que estão fora de Cristo irão para o inferno condenados de forma justa, e também ressuscitarão para a condenação na volta de Jesus. Então, isso que a Bíblia conta. Essa é a história da Bíblia. A Bíblia diz que o sentido da minha vida é Deus. Eu fui criado para Deus. Enquanto eu não vivo para Deus, por isso que a minha alma tem um buraco. Por isso que eu não posso satisfazer isso com dinheiro, com sexo, com drogas, com essa vida aqui, com poder. Nada me satisfaz, porque eu fui criado para Deus. Eu só encontro paz em Deus. Eu não encontro, eu sou como um navio que a minha alma é como um navio que a âncora da minha alma é Deus, e eu preciso
conhecer esse Deus. E esse Deus eu conheço em Jesus. Mas, meus irmãos, eu falei também para vocês semana passada que nós temos inimigos dessa mensagem. E os 3 inimigos, vocês sabem quais são, né? A carne, que é a nossa própria natureza pecaminosa, que trabalha contra nós e que nega toda essa verdade. Nós temos o diabo, que é o pai da mentira, que enganou a Eva, Adão e Eva no jardim do Éden, e continua enganando os homens, mas faz isso porque os homens querem a mentira do diabo. Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E nós temos um mundo, que é essa humanidade caída, que ou nos seduz ou nos persegue, de maneira que esses 3 inimigos, eles atacam a verdade da palavra de Deus, o Evangelho que está na Escritura, nesse livro, e eles fazem isso, meus irmãos, de uma maneira assim, a nos atacar, como nós vimos semana passada, através de filosofias deste mundo, através de ideologias deste mundo e através também de uma falsa religiosidade. Nós vimos lá que o apóstolo Paulo diz que nem o sábio do mundo e nem o escriba chegou à cruz de Cristo, porque o sábio do mundo, que são as filosofias do mundo, elas não conseguem nem chegar à cruz e nem aceitar a cruz. E toda a religião, uma pessoa pode ler a Bíblia, mas se ela tiver uma falsa religião, que esse era o caso do escriba, quando Paulo fala do escriba, ele está falando de alguém que estuda a lei do Antigo Testamento, mas não interpreta bem a lei e não entende a lei de Deus. Então o escriba, o homem religioso, ele pode ler a Bíblia, ele pode andar com a Bíblia e não conhecer Cristo. Então, a carne e o mundo do diabo trabalham por falsas filosofias e pela falsa religião. E nós estamos aí, irmãos, eu disse para vocês, desde o primeiro estudo, que nós estamos num mundo, como que o mundo é como uma noite muito escura. Lembra que eu tenho falado desde o primeiro estudo? Em que nós temos falsas luzes, e nós só temos uma luz verdadeira, que é o Evangelho, a palavra. Então, por isso que a igreja do Senhor, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela não tem que, quando a igreja se perde em falsas filosofias, e quando a igreja se perde em falsa religiosidade, ela perde a função dela, não é mais igreja. A igreja, ela tem que estar nesse mundo proclamando Cristo, interpretando o mundo em Cristo Jesus, e anunciando para as pessoas que Jesus é salvação. Essa é a nossa mensagem. Mas os inimigos atacam. E eu quero hoje prosseguir mostrando para vocês qual é a resposta dos inimigos diante dessas grandes questões da vida, exatamente nos enganando, tentando enganar a humanidade. Qual vai ser a resposta? Assim, eu vou dizer para vocês, são respostas de uma maneira bem geral. É claro que isso tem as suas formas de apresentação muito grandes, são muitas formas, são muitas ideologias, filosofias, religiões. Mas, no geral, nós podemos dizer que os inimigos da palavra, que é a carne, o mundo e o diabo, eles vão responder essas questões, assim, em alguns pontos que vai acabar englobando, meus irmãos, todas as falsas filosofias e toda a falsa religiosidade, né? Isso desde o início do mundo. Então, vamos começar então observando as questões aqui. A questão de para que eu existo, eu sou criado ou eu sou um acidente, não é? E qual o sentido, afinal de contas, da vida? O que esses inimigos da fé vão dizer a respeito dessas questões? E para isso, irmãos, vocês devem saber que os hinos que nós cantamos, quando a gente programa um culto, nós pensamos assim, né? Nós temos uma mensagem e os hinos vão girar em torno da mensagem. E é por isso que nós cantamos o Salmo 115. Então eu queria ler com vocês o Salmo 115. Nós cantamos e agora nós vamos abrir a nossa Bíblia. Claro que eu não vou fazer aqui uma exposição detalhada desse salmo, irmãos. Ele é grande e ele é muito profundo, mas eu quero tirar apenas algumas
alguns pontos aqui para os irmãos. Salmo 115. Eu tenho dito para vocês que sempre essas questões, elas nos levam para uma questão maior, que é: existe Deus? E qual a minha relação com Deus? Ou seja, estou colocando assim, mas eu tenho dito para você o seguinte, que sempre é uma questão teológica, sempre é uma questão que se relaciona com a pessoa de Deus, com Deus. Esse salmo, ele diz assim, que toda a glória, que todo louvor deve ser dados a Deus. Então ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? E aqui eu quero colocar então essas duas coisas. Você vê que é Deus que deve ser glorificado, e o próprio Deus dá glória ao seu nome somente. E que os gentios, eles têm uma pergunta: onde está o seu Deus? E na Bíblia, gentios são aqueles povos fora da nação da aliança, o povo descendente exatamente de Abraão. E qual é a diferença entre Abraão, o povo de Abraão, e os gentios? É uma diferença total. A diferença é o seguinte: o povo de Israel, eles têm a revelação do verdadeiro Deus, e os gentios não têm. Então, meus irmãos, aqui nós começamos a entender qual é o problema básico. Nós temos então a revelação, a Bíblia, a palavra que foi dada, a Escritura. Deus se revelou, claro, através primeiro na forma oral, através de visões, de sonhos, e só depois, na maioria dos casos, podemos dizer assim, né, essas revelações foram escritas. Mas Deus estava se revelando. E quando Deus se revelou, então, a maior revelação que Deus estava dando era dele próprio. Por isso que se chama revelação. Deus está se revelando. As outras nações, os gentios, não tinham essa revelação. O que eles tinham? Eles tinham algo que vinha deles próprios, do seu próprio coração. Então a palavra de Deus diz aqui: onde está o seu Deus? Os gentios dizem isso. Aí o salmista diz no verso 3: mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Deus é soberano, é o verdadeiro Deus, ele glorifica o seu nome. E o que são os deuses dos gentios? Essa é a pergunta que se levanta. Porque o povo de Israel tem o seu Deus, os gentios também têm os deuses deles. Aqui o salmista vai então comparar o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, com os ídolos dos gentios. E a comparação é maravilhosa, porque ele vai dizer assim no verso 4: os ídolos dos gentios são prata e ouro. Então os ídolos dos gentios, eles são materiais, eles são alguma coisa que se pode ver, que se pode tocar. Mas mais do que isso, eles são, olha, esse é o ponto importantíssimo, obras das mãos dos homens. Então aqui que está a grande diferença. O Deus de Israel não é obra das mãos dos homens. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro, Senhor, que faz tudo como lhe agrada, que criou as coisas do nada. Nós lemos hoje no Salmo 33, no início do culto, que ele fez tudo pela sua palavra, e ele é soberano, ele é o Senhor. Enquanto que, e esse Deus então se revela graciosamente ao seu povo, mas os deuses dos outros povos são obras das mãos dos homens. E aqui nós temos então um ponto, é que toda idolatria humana se constitui em quê? Se constitui no seguinte: no fato de eu adorar
um outro Deus que não seja esse Deus revelado. Isso é idolatria. Só que tem um outro ponto aqui. Essa idolatria, ela vem da onde? Ela vem de meu coração. Porque os meus ídolos são produzidos por mim mesmo. Então, os ídolos são obras das mãos dos homens. Os homens que fazem. Então, toda idolatria vem do coração do homem. E aí nós, então, vamos lembrar do nosso grande inimigo, que é o nosso próprio coração. O nosso próprio coração. Então, a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração. É a nossa própria natureza pecaminosa, é a carne. São os nossos... É aquilo que, vamos dizer assim, irmãos, está dominando o nosso coração. O nosso coração não ama a Deus. O nosso coração ama a si mesmo, é egocêntrico, é egoísta. Sereis como Deus. O coração humano é soberbo. Nós cantamos no início do culto: não é soberbo meu coração. Então, o grande problema é a soberba, é o egoísmo, é o egocentrismo, é a arrogância humana. O ser humano, então, ele diz assim: Deus não é Deus. Quem é Deus, homem? Deus é o que eu vou dizer que é Deus. É o que o meu coração vai dizer que é Deus. Então, aqui está a grande questão. A carne e o mundo e o diabo vão se unir. Esses três inimigos da fé, eles vão se unir nessa questão mais importante e fundamental. Qual é ela? A questão teológica. Quem é Deus? Então, enquanto a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela traz a revelação desse verdadeiro Deus, a carne, o mundo, o diabo, os inimigos que eu falei para vocês, os inimigos da revelação, eles vão se unir. O diabo vai seduzir o homem no que o homem quer. O diabo, ele vai tentar o homem, ele vai dominar o homem pelo seu próprio coração. O Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João: porque eu digo a verdade, vocês não creem. Vocês são filhos do diabo. Vocês querem satisfazer o pai da mentira. Vocês querem a mentira do diabo. E aqui eu conto, irmãos, o diabo vem e mente através das falsas filosofias, através das falsas religiões, e diz para os homens assim: olha, é verdade, o que o coração de vocês deseja, o que o coração de vocês quer, os ídolos do coração de vocês são deuses mesmo, vocês têm toda a razão. Então o diabo mente, o diabo engana. E o mundo, que é a humanidade toda caída, olhando para o mundo no sentido do Evangelho de João, que eu já falei para vocês aqui várias vezes, que João, quando ele usa mundo, quando você lê o Evangelho de João, você vê a palavra mundo várias vezes. E pelo contexto você entende o sentido. Às vezes mundo pode ser, meus irmãos, fora desse sentido que eu vou dar agora. Mas muitas vezes é a humanidade caída, rebelada em Adão, contrária a Deus. Então o mundo inteiro, ele, como nós vimos semana passada, ele vai dizer para cada indivíduo assim, ele vai seduzir cada indivíduo com os ídolos que os indivíduos mesmo querem, ou caso eles comecem a conhecer a Deus e ouçam alguma coisa sobre Deus, o mundo diz: olha, vamos lembrar lá de João capítulo 16, Jesus disse: não, eu estou dizendo isso para vocês não se escandalizarem. Eles vão expulsar vocês da sinagoga e eles vão matar vocês, acreditando que eles estão fazendo um culto a quem? A Deus, irmãos. Mas que Deus é esse? É o Deus verdadeiro? Não, é o Deus do mundo, ou os deuses do mundo. Isso vai variar, claro. Vai ter um Deus que vai satisfazer o falso cristianismo, vai ter o Deus das outras religiões, mas é sempre em essência a mesma coisa. São deuses do mundo, criados pelo mundo, que seduzem as pessoas, os indivíduos que estão ali, ou os perseguem se eles por acaso tentarem adorar de alguma maneira o verdadeiro Deus. Às vezes tirando dele as possibilidades, às vezes até matando-os mesmo. Então, meus irmãos, nós temos aqui essa grande questão teológica. Então,
que vai acontecer, irmãos? Aí nós temos a questão, então. Bom, para que eu existo? Para que eu existo? Eu existo, segundo as Escrituras, para ser a imagem e semelhança de Deus, para glorificar a Deus, para amar a Deus. O que o diabo vai dizer? O que o mundo vai dizer? O que a minha própria carne vai dizer? Que eu existo para os meus ídolos, para os meus deuses. Eu existo para adorar e me dedicar aos meus deuses, que nada mais são do que obras das mãos dos homens. Isso vai variar. Isso vai variar. Por isso que você vai ver pessoas vivendo para o dinheiro. Não, o dinheiro o dinheiro, irmãos. Veja, o problema não é o dinheiro, né? Vou saltar o exemplo do dinheiro, para nós podermos aplicar em qualquer coisa. A Bíblia diz que não é o dinheiro que é mau. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é simplesmente um meio, né? E ele, portanto, em si mesmo não tem nenhum problema. O problema é o amor ao dinheiro, a idolatria, a ganância, a avareza, a idolatria. Então, a pessoa, ela é o coração dela que diz assim: este é o meu ídolo, o dinheiro. Então, para que ela vive? Para o dinheiro. Ela se levanta de manhã pensando no dinheiro. Ela vai trabalhar pensando no dinheiro. Ela faz um negócio pensando no dinheiro. Ela casa pensando no dinheiro. Ela descasa pensando no dinheiro. Ela fica solteira pensando no dinheiro. Tudo ela faz na vida. Ela come, ela bebe. Se esse é o ídolo dela, é isso, para isso ela vive. Pode ser o outro, pode ser o estudo, a profissão, pode ser a família, pode ser uma filosofia, uma ideologia política, pode ser uma religiosidade. Ela pode até parecer que ela está adorando o verdadeiro Deus. Nós vimos na semana passada, né? Que os inimigos da fé, eles vão apresentar mentira em forma de filosofia, em forma de falsas religiões. Então ela parece até uma crente, ela parece até uma pessoa piedosa, mas toda a religiosidade dela é um ídolo. Ela é religiosa ou ela é secular, não importa, mas de alguma maneira ela está adorando um ídolo que satisfaz o seu coração. É só a Bíblia que vai denunciar isso. Por isso que a Bíblia é tão importante. Vocês estão entendendo, irmãos? A Bíblia, ela vai colocar isso para os homens e vai dizer assim: o que está escrito aqui, os ídolos são obra da mão dos homens. Vocês não vão encontrar essa clareza dessa forma teológica revelada em nenhum outro livro. Você pode até encontrar alguma coisa perto disso, mas no sentido bíblico, no sentido que envolve a negação total do verdadeiro Deus. Só as Escrituras, elas trazem para nós esse alerta, e elas dizem assim: esse é o problema. Então, mas a humanidade então vai responder: eu fui criado para o dinheiro, eu fui criado para os prazeres. Mas aí tem um problema, né? Aí tem uma questão: mas eu fui criado. Aí nós entramos, porque você lembra semana passada não, nos últimos estudos eu tenho dito para vocês que a questão do sentido está ligada a outra questão. Eu fui criado ou eu sou um acidente? Então, se alguém diz assim: eu vivo para o dinheiro, ok, o que você quer dizer com isso? A sua constituição é para isso mesmo? Você foi constituído para isso? O que ocorreu? Você é um acidente? Você foi um projeto de uma mente e foi para isso? Nós logo então chegamos à grande questão: e aí? Quem me criou? Os homens então, eles respondem, os inimigos, a carne e o mundo do diabo vão dizer assim: olha, você deve viver para isso.
Antes de nós passarmos para outro ponto, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo ele aborda essa questão também da seguinte maneira. Ele diz assim: não acumule tesouros na terra. Lembra do Sermão da Montanha que ele fala? Onde a traça e o ferrugem corrói e onde ladrões desenterram e roubam. Acumule tesouros no céu. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então o seu coração não deve estar nessas coisas, mas no céu, em Deus, que é eterno. Mas os homens, eles estão vivendo para algo, se dedicando ao seu coração. Isso é o tesouro da vida deles, para algo que vai passar. E eu queria que vocês guardassem a seguinte questão. Eu vou voltar para o ponto da criação ou do acidente, mas antes eu quero avançar um pouquinho na outra questão. Nós vimos que existe o mal no mundo. O homem se pergunta, o homem vê, tem o mal no mundo, tem o mal dentro de mim. E ele também se pergunta, tem salvação que vem depois da morte? E aí, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: não acumule tesouro na terra, onde a ferrugem corrói e onde a traça, a traça e o ferrugem vão destruir, os ladrões vão lá roubar, isso significa que aquilo vai acabar e aquilo não pode me salvar. Mas quando o homem se enche de dinheiro, ele está acreditando que aquilo pode salvar. Quando o homem se enche dos seus ídolos e busca os seus ídolos, no coração dele ele está entendendo que aquilo pode lhe salvar. O mundo então responde: o que pode lhe salvar? Seu ídolo. Jesus diz: não, o seu ídolo vai ser comido pela traça e pelo ferrugem, vai ser roubado. Mas o homem, o diabo e o mundo estão dizendo: não, viva para o dinheiro. Viva, estou dando só o dinheiro como exemplo, tá, meus irmãos? Isso varia para cada ser humano. Viva para o seu ídolo, porque ele vai salvar vocês. Mas vamos adiante, vamos ver o que o salmista diz. Versículo 5: tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. O ponto aqui é: esses ídolos não falam, esses ídolos não veem, esses ídolos não ouvem, esses ídolos não cheiram, esses ídolos não apalpam, esses ídolos não andam, esses ídolos não falam, são mudos, esses ídolos não salvam. Mas as pessoas confiam neles. O salmista está dizendo: assim como todos que neles confiam. E qual é o resultado? É que as pessoas vão se tornando semelhante a esses ídolos. Não é o meu ponto aqui, eu não vou aprofundar esse aspecto, só quero colocar para os irmãos, é isso que está no versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. Ou seja, o adorador vai ficando igual ao ídolo. Meus irmãos, vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma coisa que... vou colocar isso aqui até como uma ilustração e ao mesmo tempo um alerta. Uma coisa que eu tenho observado nas redes sociais é o ódio, a ofensa, o ataque das pessoas nas redes sociais. E quando você vai investigar por que as pessoas estão agindo assim, aquilo tem, irmãos, se você for correndo, você vai achar, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas ela está agindo assim de acordo com o seu ídolo. Pode ser
um guru que ela tem, pode ser uma ideologia ou uma filosofia, mas ela idolatra ou uma pessoa, ou uma ideologia, ou uma filosofia, e aquele guru, ou aquela filosofia, ou aquela ideologia, ela é raivosa, cheia de ódio. E por isso ela vai se tornando cheia de ódio também. Eu não quero aprofundar isso, mas eu quero dizer para os irmãos que o que a Bíblia está dizendo aqui é que os ídolos, eles me corrompem. É uma coisa interessante, não é? Porque eu produzo os ídolos e os ídolos, eles vão me piorando. Eles vão me corrompendo. Mas o meu ponto aqui é que os ídolos, eles não me salvam, eles me destroem. Então, enquanto eu estou confiando nos meus ídolos, os meus ídolos estão me destruindo. É como eu tomar veneno, pensando que é um remédio. Eu busco, eu me dedico, como se naquilo estivesse minha salvação, mas aquele ídolo está acabando com a minha alma, está me destruindo. Mas o engano, a mentira dos inimigos da palavra é exatamente dizer assim: não, os ídolos vão te salvar. Os ídolos, eles vão dar esperança para vocês. Então, os homens ao longo da história têm confiado em imagens, em ídolos, nas suas idolatrias, nos seus deuses criados, no dinheiro, no poder, nas ideologias, nas filosofias, em todas essas coisas. Eles têm confiado e eles têm confiado esperando que essas coisas os salvem, mas tudo que essas coisas fazem é matá-los, é destruí-los. Porque os ídolos, porque eles se tornam semelhantes aos que os fazem, os que confiam neles não podem ser salvos, porque esses ídolos simplesmente, eles não podem nem falar. Quando você vai a eles buscar a luz, buscar a esperança, a garganta deles não sai a palavra. Vocês estão percebendo aqui, meus irmãos? Os ídolos não falam. Os ídolos, eles só enganam. Eles não dão luz, esperança, a palavra e a verdade. E ele diz no versículo 9: Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Versículo 16: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, porque desde agora e para sempre louvar o Senhor. Ainda que o Antigo Testamento não tenha uma profundidade na questão da ressurreição, a ressurreição ela vai ser tratada mais profundamente no Novo Testamento, mas vocês percebem aqui que ele diz: os mortos não podem te louvar, mas eu vou te louvar para sempre. Isso significa que o Senhor vai me salvar da morte. Então ele, Deus, esse Deus verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus que fala, e ele é o Deus que salva, e ele é o Deus que não é uma criação dos homens, mas é o Deus que criou o homem. E os ídolos são obra das mãos dos homens, não falam, não salvam, destroem. Então o mundo, porém, vai dizer e vai levar as pessoas a dizer assim: esse é o sentido da sua vida e esses ídolos vão salvar vocês. Aí nós vamos, meus irmãos, para a questão mais importante, que é o ponto lá que vai tocar mesmo na questão de Deus, meus irmãos. Vamos olhar agora para Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Já um desses estudos eu já li aqui com vocês o capítulo 4, mas agora eu quero ler tocando num ponto. Gênesis capítulo 4. Da palavra do Senhor. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim.
e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vamos parar por aqui um pouquinho. Então, Adão e Eva têm 2 filhinhos. Um é lavrador, que é o Caim, e o outro é pastor de ovelhas, que é o Abel. Os 2, no momento, vão adorar a Deus, vão cultuar a Deus. Observe isso aqui, eles vão cultuar a Deus. Deus aceita o culto de um, mas não aceita o do outro. Por quê? Porque, meus irmãos, tem uns detalhezinhos aqui, que talvez se a gente passar não observa, mas são muito importantes. O Caim, ele traz do fruto da terra. O Abel, ele traz das suas ovelhas. Então, o Abel traz sangue. O Caim não. E o sangue vai aparecer por toda a Bíblia. Caim, ele traz alguma coisa que é de acordo com o coração dele. Então ele vai cultuar a Deus, só que ele vai cultuar a Deus de acordo com o coração dele. O Abel, ele vai cultuar a Deus de acordo com a revelação. Você lembra que quem primeiro fez um sacrifício na história, segundo as Escrituras, foi o próprio Deus. Quando Adão e Eva perceberam que estavam luz, o que eles fizeram? Eles fizeram lá umas folhas, né? E se cobriram com umas folhazinhas lá, deram o jeito deles, não resolvia muita coisa, mas então Deus matou o animal e os cobriu. Aquilo tudo na Bíblia é tipológico. Nós seremos cobertos da nossa nudez pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, das nossas vergonhas, da nossa nudez. Então Deus estava revelando já desde o início que viria, que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente quando ele morresse na cruz, quando ele derramasse o seu sangue. Abel compreendeu isso e ele ofereceu, ele levou animais no culto a Deus, enquanto que Caim não. Então nós temos 2 homens que vão cultuar, mas um homem que vai cultuar de acordo com o seu coração, que é o Caim, e o outro que vai cultuar de acordo com a revelação de Deus, que é o Abel. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que Abel era crente, Abel cria, Caim não. Caim era igual, segundo o João na sua carta, Caim era do diabo. Caim era um homem que não tinha fé. Então, quando Caim vai produzir uma religiosidade, esse é o ponto que eu quero que vocês entendam aqui agora. Quando Caim vai produzir uma religiosidade, um culto, ele quer fazer o culto de acordo com o coração dele. É o que o Salmo 115 denuncia. Ele quer, vamos dizer assim, domesticar Deus. Ele quer que Deus aceite o sacrifício dele. Ou seja, ele quer que Deus seja de acordo com o que ele acha que Deus tem que ser. Ele quer produzir um Deus. E aí, Deus não aceita isso. Deus diz, não. O Abel não. O Abel, ele aceita Deus. Ele aceita a revelação de Deus. Então, a religiosidade, ela vai ser uma religiosidade verdadeira quando ela é de acordo com Deus, a revelação divina, e a religiosidade falsa vai ser de acordo com o coração do homem. Então a religiosidade verdadeira vai aceitar a Escritura, a revelação. A religiosidade falsa não vai aceitar a Escritura, pode até usar a Escritura, como vou voltar lá para o escriba de 1 Coríntios, que Paulo diz, o escriba não chegou na cruz, o escriba estudava a Escritura, mas o escriba interpretava a Escritura como Caim interpretou a revelação de Deus. Deus disse que queria animais, Caim foi e ofereceu dos frutos da terra. Ou seja, ele também, assim como Caim queria domesticar Deus, Caim também queria domesticar as Escrituras, a revelação. Caim, ele interpretou mal a revelação, assim o escriba também. Então, uma pessoa pode usar a Bíblia para produzir uma religião de ídolos. Pega um versículo, pega outro, interpreta mal e vai inventando ídolos. Isso está no mundo todo o tempo, irmãos. Mas há uma coisa interessante, que quando você continua estudando
a vida de Caim, acontece uma coisa com Caim muito triste. Ele mata o irmão dele, mas depois acontece ainda algo pior. É que Caim, no versículo 16, é dito o seguinte: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Irmãos, isso aqui é algo assim, ele saiu e nunca mais Deus falou com ele e ele falou com Deus. Isso significa que o Caim é uma espécie de apostasia. O que é apostasia na Bíblia? Apostasia é assim: a pessoa vai se afastando da revelação, até que finalmente ela se afasta definitivamente. Ela nega a revelação de Deus e ela se aprofunda no seu próprio pecado. Mas quando você continua lendo aqui a história de Caim, é impressionante que você não ouve falar que Caim e a família dele fizeram um culto. Não tem culto aqui. Vocês não perceberam isso ainda? Porque diz assim: Caim saiu da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Vamos ler, e eu quero que vocês leiam com a seguinte questão: vocês tentam encontrar algum culto aqui, algum culto assim formal, de ter um altar, de ter um ídolo levantado, alguma coisa. Vejam, observem. Vou ler de novo a partir do 17, tá? E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá, e Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Vocês têm algum altar aqui? Tem algo semelhante ao Salmo 115, que diz que eles fazem ídolos? Tem pelo menos um ídolo aqui levantado? Não tem nada. Não tem nada. Não fala nem de culto aqui. Só vai falar de culto no versículo 26, que não é a família de Caim, é a família de Sete. Vamos ler aqui o 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Só aqui fala de culto, mas é outra família. A família de Abel, de Caim, perdão, não tem um altar, não tem nem mesmo um ídolo falso levantado. O pessoal tem gado, tem a fazenda, né, o gado, eles fazem música, eles fazem instrumento de cobre e ferro, mas não tem culto. Então, eu quero sugerir aos irmãos o seguinte: Caim é um exemplo de falso culto e um exemplo também de ausência de um culto formal. Lá no início ele aparece como apresentando um falso culto. Quando ele se afasta de Deus definitivamente, ele aparece como alguém que nem apresenta nenhum tipo de culto formal. Mas a pergunta é: ele está cultuando? Ele está cultuando o tempo todo. Ele está cultuando a si próprio, a cidade que ele cria. É a primeira vez que aparece uma cidade na Bíblia, é a cidade de Caim. Ele inventa uma cidade, ele edifica uma cidade, ele está se cultuando. É uma vida onde o aspecto religioso não aparece, o aspecto espiritual não aparece, nem mesmo em forma de falsos cultos. Mas ele está cultuando a cidade, eles estão cultuando o gado, eles estão cultuando a música, eles estão cultuando o que eles produzem. Então, o meu ponto aqui é que quando Caim faz isso, tanto na primeira forma, quando ele vai fazer um culto, quanto na segunda forma, que ele não faz culto algum, ele está simplesmente dizendo o seguinte:
o que a Bíblia, o que a revelação diz de Deus não é verdade. Se o que a revelação diz de Deus não é verdade, a Bíblia começa dizendo, a revelação começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no Salmo 33, que eu li com vocês no início, eu vou pedir para vocês abrirem agora, lá no Salmo 33, a Escritura ela nos diz assim: versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Por quê? Versículo 9: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, Deus tem direito de ser adorado, porque Deus é o que, meus irmãos? O Criador. O Criador. Quando Caim, ele não adora Deus no culto, lá no início do capítulo 4, entre outras coisas, ele está negando que aquele Deus que ele nega adorar é o Criador. Quem é o Criador, Caim? O Criador tem que ser um Deus de acordo com a minha mente. Salmo 115: eles produzem os seus ídolos. E quando Caim se afasta definitivamente de Deus, e ele constrói uma cidade, e os descendentes dele nem falam em culto, o que eles estão negando? O que eles estão dizendo? Em outras palavras, há um Criador? Das duas uma: ou eles não se importam com essa questão, ou eles negam absolutamente, dizendo assim: não há um Criador. Então, se não há um Criador, o Salmo 33 perde o sentido. Eu não tenho Deus a adorar. Ou se o Criador é o Deus da minha mente, eu vou adorar um falso Criador. Eu vou adorar falsos deuses. Irmãos, o meu tempo já está concluindo, e eu quero parar aqui, aí à noite a gente vai continuar, tá bom? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês: onde é que essas ideias têm corrido pela história, têm corrido pelo mundo, em idolatrias, em religiões falsas ao longo da história da humanidade, em filosofias. Ou as pessoas têm uma religiosidade e deuses e ídolos de acordo com seu coração e vão explicar a origem do mundo de acordo com seu coração e com seus ídolos, ou elas simplesmente não se importam com isso, mas no final das contas, tanto um como o outro está dizendo o seguinte, em algum sentido, isso é a coisa mais louca do mundo, mas eu quero chegar a este ponto, que os homens, no final das contas, estão dizendo o seguinte: eles estão dizendo o seguinte assim: Deus, o mundo e todas as coisas têm que ser interpretadas de acordo com o nosso coração. É isso. Deus, vou repetir aqui: Deus, o mundo e todas as coisas têm que ser interpretadas, entendidas de acordo com o nosso coração. É um problema do coração. Ou nós criamos um Criador, é uma coisa louca, né? Ou nós desprezamos totalmente a questão de um Criador. No final das contas, no nosso coraçãozinho medíocre, pecaminoso e cego, cada ser humano está criando um mundo para si, está fabricando um mundo, está fabricando um Deus, está fabricando um mundo, está fabricando
tudo que está em volta de si, ele está interpretando o mundo, ele está olhando para tudo isso. E quem está operando todos esses enganos e todas essas falsidades são os três inimigos. Quais são? Carne, o mundo e o diabo. Qual é a nossa esperança, meus queridos irmãos? Vamos olhar, eu quero encerrar com esse texto. João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revela. Então, o que é o mundo? O mundo é uma noite escura, muito escura. Mas nesse mundo brilhou Cristo. Lembra que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então Cristo vem mostrando-se como um farol no meio desse mar revolto que é o mundo, tenebroso, escuro, tempestuoso, cheio de ondas perigosas. Lá está aquele farol brilhando e dizendo assim: olhem para mim, porque eu vou conduzir vocês à verdade. Fora disso, meus irmãos, os inimigos estão respondendo as seguintes questões. O sentido da sua vida são os ídolos. Ou você foi criado por esses ídolos, ou não importa. No final das contas, você cria os ídolos, você cria o mundo, você cria os seus deuses, e você vive para eles. Isso é totalmente loucura, fora da realidade espiritual. Mas os homens fazem isso. E os inimigos ainda dizem assim: vocês serão salvos. Vocês serão salvos. Vocês vão encontrar esperança nos seus ídolos. Mas tudo que essas pobres almas descobrem é que elas vão sendo corrompidas pelos seus ídolos. E a traça vai corroer os ídolos. E os ladrões vão roubar os ídolos. E eles, no final das contas, vão estar condenados. Irmãos, é por isso que a pregação da Bíblia é tão importante. E é por isso que eu quero deixar esse alerta aos meus queridos irmãos nesta manhã. Não se deixem seduzir pelos inimigos da palavra. Olhem para Cristo. Cristo está dizendo para nós: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, o Filho de Deus, revelou o Pai. E a revelação está neste livro. Nós temos que ouvir essa palavra. Amém? Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor amado, nesta manhã do dia do Senhor, nós queremos pedir sua bênção, sua graça sobre nossas vidas, nossas almas, nossa igreja querida, e também sobre todos os nossos familiares e os nossos conhecidos, Senhor, pedindo, Deus, tenha misericórdia, dando-lhes, Senhor, a luz que eles precisam, a nós e a eles, de forma, Senhor Deus, que todos possam conhecer o Pai verdadeiramente, Senhor, encontrarem sentido das suas vidas e salvação verdadeira no Senhor Jesus Cristo, encontrarem essa mensagem bíblica preciosa e poderosa do Evangelho, a boa notícia, Senhor, e não serem destruídos pelos próprios ídolos que produzem. Nós oramos assim, Senhor, tenha misericórdia, derrame a sua graça e a sua bondade sobre todos nós, sobre nossa família,
E como Neemias disse, que nós perseveremos naquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem, nós oramos em Cristo. Amém e amém.